Vamos falar do Fluminense. Que vitória. Vamos. Caramba, a gente não gosta de ouvir isso, né, senhor? Eu fico ofendido quando... eu fiquei ofendido de ouvir isso do Neuer, porque mexe no nosso... Né, mas foi um tom de desprezo. Ele desprezou o Flamengo. Desprezou. E eu queria saber como é que isso está batendo na coletividade rubro-negra. Isso que eu queria saber. Mas o Fluminense... Renato Gaúcho, hein? Ai, meu Deus do céu. Ele foi muito esperto. Montou uma linha de 5 atrás. Nunca tinha jogado com 3 zagueiros. Colocou lá os 3 backs atrás. Eram o Freitas, o Thiago Silva. Caramba, quem que era o outro? Me ajuda aí. E o Ignácio. E o Ignácio, exatamente. Isso. O Ignácio. Botou os 2 laterais, né? O Samuel Xavier e o René. 3 volantes. O Nonato... O Martinelli, acho que era o Lima, né? Não, o Lima entrou no segundo tempo. Teve mais um ali. Mas, enfim, montou um time cauteloso. E falou pros caras o seguinte: não quero essa frescura de sair jogando no toquinho. Pau pra frente. O que acontecia? Os caras avançavam para tentar tirar a bola do Fluminense, os caras quebravam a bola lá pro Arias. E o Arias bagunçou o jogo. Pô, se desse pra naturalizar esse cara brasileiro, hein? Pelo amor de Deus. Se bem que o Malcom fez ontem também contra o City, foi uma enormidade, hein? Ele entrou com o Bernal, viu, senhor Maia? Bernal. Aí ele colocou no segundo tempo o Hércules. Exato. Né? Esse meio-campo aí funcionou muito bem. Realmente, foi uma partida muito inteligente, porque o Renato, ao escalar os 3 zagueiros, ele libera os laterais, né, o René e o Samuel Xavier, e ele dá liberdade para os caras do meio-campo também construírem mais as jogadas. Mas o Fluminense fez um jogo muito inteligente, né? Ele soube sofrer em alguns momentos, o Fábio fez boas defesas, o time da Inter colocou 2 bolas na trave, uma com o Lautaro antes do segundo gol e depois outra com o Di Marco quando já estava 2-0 na parte final do jogo. E Isa, o Sommer fez boas defesas também. Quer dizer, foi um jogo ali, né, em que os 2 times construíram, mas o Fluminense ele foi mais fatal, foi mais letal, não é, para construir essa vitória por 2-0, Isa. De fato foi uma estratégia perfeita. O Renato Gaúcho entendeu o que precisava fazer contra a Inter de Milão, que é uma equipe que foi a finalista da Champions League, mas que claramente tem algumas deficiências também. Até vale a gente falar aqui, né? Muita gente falando, não, porque os europeus não estão ligando para Mundial. Não estão ligando? A gente está vendo aí que muito time está entrando em crise por conta de derrota no Mundial de Clubes. Foi assim com o Porto, voltando na fase de grupos, chegando lá com um monte de protesto e, enfim, treinador demitido. E na Inter de Milão, o mesmo ontem, Lautaro Martinez, depois do jogo, dando declarações fortes, enfim. Então, assim, o Renato Gaúcho usou uma estratégia muito inteligente de ser letal, né, quando tinha um contra-ataque ou tinha uma oportunidade de ataque e se fechar muito bem. No fim do jogo, por exemplo, a Inter ficou muito com a bola tentando martelar e se você for ver, o Fluminense realmente não sofreu no fim da partida chances absurdas, assim, né? Perigos absurdos. Então o Fluminense foi muito seguro durante todo o jogo. E outra coisa que vale a gente observar também é que foi um jogo totalmente diferente do que foi Manchester City e Al Hilal, porque o Fluminense foi muito estratégico, jogou fechado e conseguindo bons contra-ataques com velocidade. O Arias é um baita de um jogador, acho que é um desses jogadores que o Fluminense vai perder, não vai ter jeito, assim como falo do Rios no Palmeiras, depois desse Mundial de Clubes. Na outra partida, o Al Hilal competiu contra o Manchester City de igual para igual, é um baita time. Então eu tô bem curiosa para ver essa semifinal aí, uma semifinal inesperada, quartas de final inesperada. Acho que a gente, né, nas apostas ali, não apostaria que fosse um Fluminense e Al Hilal, mas acho que vai ser um jogo bem interessante. E Quesada, só para falar, eu achei bom destacar também o seguinte: a humildade do Renato não é humildade, a inteligência do Renato Gaúcho e a sensibilidade dele, entender que quem está lá dentro do campo também está vendo o jogo, está sentindo o jogo muito mais do que quem está fora. Quando teve aquela parada lá hídrica, cooling break, né, que eles estão falando,
O Renato Gaúcho chegou pro Arias e falou assim, escuta, você precisa marcar o cara que entrou aqui na beirada, tal. Eu não me lembro quem que é o cara. Aí o Thiago Silva falou assim, não, bota o Everaldo. Bota o Everaldo faz isso. Bota o EV. O Arias tá cansado, deixa ele lá, não vão desgastar o cara. Aí os caras, na verdade, o Everaldo falou assim, eu faço isso, tudo bem, sem problema não. Beleza, então fechado. Gente, é isso aí. O técnico não é o dono da verdade. Então, essa sensibilidade do Renato, essa senso de percepção dele, de quem tá lá dentro. Ele já foi jogador, jogou em alto nível. Então ele falou assim, não, beleza, é isso aí? Beleza, EV, você faz? Faço. Arias, não sei o que lá, beleza, fechado. É isso, gente, é isso. Por isso que eu falei ontem no meu comentário do jogo do Flamengo. O Felipe Luiz escalou o Flamengo de um jeito, para fazer um jogo tal. Chega no campo, 10 minutos de bola rolando, os caras têm que chegar pro treinador e falar assim, escuta, esse sistema não funcionou. Faltou um Thiago Silva no Flamengo ontem. Anteontem. Pro cara ter a sensibilidade e falar assim, não deu certo, cara, vamos mudar isso. O jogador não pode ser passivo, ele tem que ser ativo, porque afinal de contas, é ele que está no campo.